Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Agora, 7h mais 38 deste domingo. Hoje, dia 29 de agosto, 2021. Estamos ao vivo pela Rádio Manaim, pela TV Web Manaim também. Nós estamos ao vivo pelo canal da Igreja Cristã Maranata no YouTube. Nós, hoje, nesse domingo, como todos os dias, nós temos o pré-culto. É um momento que antecede ao culto das 20 horas. O pastor que trará a mensagem, que vai levar a mensagem, ele passa aqui para poder conversar um pouco conosco. Mas hoje não temos só um pastor, temos 3 pastores. Estamos aqui com o nosso querido pastor Josias Júnior e os outros 2 pastores, né? Foi dada uma tomada geral aqui e de repente já adivinharam quais são os pastores. Mas queria cumprimentar primeiro o nosso querido pastor Josias Júnior. Paz do Senhor, pastor. Paz do Senhor, Elias, a paz do Senhor para você que nos assiste, que já está conosco agora nessa transmissão que acontece um pouco antes do culto, e hoje é festa aqui, né? Tá numa festa aqui na rádio, porque nós temos, além do Elias e eu, e a gente está de volta, passei uns dias sem participar dessa programação, mas estamos de volta hoje e com mais 2 convidados aqui. Mas espera aí, como é que vai ser isso? Quem vai pregar? São 3 pastores que vão pregar, são 2 hoje, né? Não, o culto é normal daqui a pouquinho, mas você vai entender daqui a pouco por que tá essa turma toda aqui no estúdio hoje à noite. Amém, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Bom, nós estamos aqui com o nosso querido pastor Sérgio Souza, que está sempre conosco também, né? No programa Anunciando o Evangelho Eterno. Queria saudá-lo com a paz do Senhor Jesus, pastor. A paz do Senhor, é uma alegria, uma bênção estar aqui com os irmãos, nos aproximando de mais um culto, e lembrando que os nossos cultos, todos os dias nós cultuamos ao Senhor, em alguns dias também nas nossas igrejas, mas pelo YouTube, todos os dias há sempre um momento de glorificação, de adoração, e onde o Espírito Santo, nos cultos o Espírito Santo tem operado poderosamente, a palavra que é compartilhada. Então é uma bênção poder participar, entrar na casa, às vezes nos locais de trabalho dos nossos irmãos, de todos aqueles que nos assistem, na verdade. Amém, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Eu quero saber se você já deu like aí, já compartilhou o link. Daqui um pouquinho tem um culto ao vivo pelo nosso canal no YouTube. Então compartilhe aí nos grupos de WhatsApp, compartilhe aí no seu Facebook, para que o culto tome mais relevância, mais pessoas possam ser alcançadas. Bom, o segundo pastor, eu vou deixar para o pastor Josias Júnior apresentar, para saber também por que ele está aqui, hein, pastor Josias? Está com o senhor agora. Está comigo agora. Quem está conosco aqui também é o Amadeu, o pastor Amadeu Loureiro, que conhecemos bem. Aliás, outro dia nós estávamos 2 ao vivo, e o Amadeu tem uma rapidez de raciocínio muito interessante, né? E eu fui dizer ao vivo que eu conheço o Amadeu desde que eu era criança, ele imediatamente completou que ele era adolescente. Então a gente tem mais ou menos uma idade parecida, vamos deixar assim, acertado, mas o Amadeu está conosco aqui hoje, essa figura maravilhosa que está sempre com a gente, participa diversas programações aqui da Rádio Manaim também, e que está conosco hoje por conta de uma transmissão, né, Amadeu? Que teve agora há pouco uma transmissão. Explica um pouquinho para o nosso pessoal como é que foi essa transmissão. Na verdade, você está saindo de uma transmissão e veio ficar com a gente aqui um pouquinho no estúdio da rádio. Eu não resisti à presença de Sérgio. Eu vou ficar aqui com o Sérgio. Sérgio é ótimo. Então, eu participei de uma transmissão ao vivo com um grupo aqui do norte do estado. Então, encerrei agora e aproveitei. Estou passando aqui um pouco para ficar aqui vendo você, vendo Sérgio. Armando uma tenda aqui, ficando... Mas, Amadeu, olha só, que coisa interessante. Quer dizer, na verdade, você estava numa transmissão ao vivo pelo YouTube, mas direcionada para um grupo específico, não é isso? Foi, um grupo específico. Um grupo aqui do norte do estado do Espírito Santo. Norte do estado. Então, que coisa maravilhosa é a gente ter esse recurso, né, de hoje, quer dizer, ao longo... Você imagina o dia de hoje, nós começamos às 9h30 da manhã, falando pro Brasil e pro exterior, depois a Escola Bíblica Dominical, meio-dia a gente teve uma outra transmissão, tivemos um programa de televisão às 2h, que foi reprisado às 9h, em uma outra emissora de televisão,
Às 3 horas da tarde, participação dos irmãos do Brasil inteiro. Agora você falou para um grupo do norte do estado. A gente está aqui agora fazendo um pré-culto, como o pessoal começou a chamar, né? E daqui a pouquinho culto ao vivo. Isso é o que o senhor tem nos dado. Que coisa maravilhosa isso. Exatamente. Sexta-feira, por exemplo, me chamaram para participar de uma vigília. Também pelo Zoom. Rapaz, Brasil todo e grupos do exterior, Inglaterra, República Dominicana, gente dos Estados Unidos, foi uma festa. De vez em quando a gente participa. O satélite é uma maravilha, né? Você pode... O pessoal tudo junto, é muito bom. É muito bom. Coisa maravilhosa. Aí eu vou aproveitar aqui e fazer um link disso que nós estamos conversando, que eu estou conversando com a Amadeu aqui, e falar com o Sérgio, por conta do programa Anunciando o Evangelho Eterno, né, Sérgio? Que é uma experiência que a gente passou a ter há um ano atrás. Um ano? 1 ano e meio. 1 ano e meio, né? 1 ano e meio. No início da pandemia, nós começamos a ter essa experiência. Março do ano passado. Com o programa Anunciando o Evangelho Eterno, que é uma coisa absolutamente nova para nós. É uma coisa você cultuar. O que nós fazemos na televisão e no YouTube como culto é simplesmente refletir aquilo que nós vivemos na igreja. Já era uma experiência, o culto era uma experiência maravilhosa para nós desde sempre. A gente só se adaptou ao modelo. Mas de repente cai sobre nós a responsabilidade de fazer um programa de TV. E aí temos aqui alguns apresentadores de programas de televisão que nunca na vida apresentaram, né, Sérgio? Como nós, e você nessa experiência também. Fala um pouquinho sobre isso e o feedback que você recebe dos nossos irmãos. Na verdade, o que a gente observa no programa, e ali nós auxiliamos num dos quadros que compõe o programa como um todo, é que, claro, você tem a parte técnica aí, tem uma equipe aqui especializada, tanto eu quanto o pastor Daniel e outros que ao longo do tempo estiveram e estarão conosco. O que a gente faz é transmitir, é compartilhar. Por quê? Porque técnicas à parte, planejamento, preparação, mas o que mais importa no fim das contas é o conteúdo. E a maravilha da obra do Senhor é que a gente, repito, tem que se preparar e planejar muito, mas o conteúdo está pronto. Porque o conteúdo faz parte de um conjunto que linka os seminários, a escola bíblica. Ou seja, aí são as revelações que, de forma muito dinâmica, o Espírito Santo vai dando, direcionando, mostrando. Às vezes tem um assunto, o Amadeu é professor de seminário há tantos anos, ele certamente vivencia isso muito. Tem um assunto que há 20 anos era dado com uma abordagem, mas o Espírito Santo a doutrina não muda, mas nós vamos aperfeiçoando o nosso entendimento da doutrina. Então o conteúdo dos Lições do Manaim nada mais é do que esse arcabouço de revelações, tudo que é extraído dessas duas fontes principais, os seminários e a escola bíblica. E eu me lembro de uma expressão que o pastor Gedeuti usou, não só ele, mas outros professores de seminário, há alguns anos atrás, né? Quando a gente fala muitos anos atrás, deixa a gente muito velho. Então, alguns anos atrás que eu me lembro de uma expressão utilizada no seminário, e foi por ocasião de uma aula que você estava dando, Amadeu, sobre Gideão, e que usava essa expressão retroalimentação, né? O corpo, a igreja alimentando. Então, dentro do programa, uma das coisas que me chama a atenção no programa Anunciando o Evangelho Eterno é a precisão e a profundidade da participação das pessoas que mandam as suas participações, que escrevem, que respondem aquela pergunta ou aquelas perguntas que são feitas e mandam a participação. Então, essa interatividade eu acho muito interessante, Sérgio. Sem dúvida. O que nós já vemos de uma maneira, claro, muito mais abrangente na escola bíblica dominical, que é um outro trabalho, mas que tem esse condão também da interatividade. Milhares e milhares de pessoas, todas as semanas participando. Nós no programa, obviamente num número menor, porque para a escola bíblica nós, pastores, fazemos todo um trabalho especial junto às igrejas, mas nós recebemos isso, ou seja, eu falei de duas fontes principais, mas há essa, vou chamar de uma subfonte,
que são essas participações que os membros da igreja mandam a partir de quê? Do que eles aprendem aonde? Isso. Na escola bíblica. Exatamente, dentro dessa comunicação integrada. Exatamente, é uma comunicação integrada e essa participação é muito relevante àquilo que nós recebemos e que tem um proveito muito grande. Amém. Madeu, dentro desse contexto de produção de conteúdo vinculado ou associado ou dentro do contexto doutrinário, nós temos também o Conversas Bíblicas. Aliás, nós estamos no ar com a edição do Conversas Bíblicas voltado para ministérios, né? Sem a gente divergir muito do nosso objetivo aqui, mas você podia falar um pouquinho sobre isso? Isso que o Sérgio falou é muito interessante. E as pessoas dizem assim, mas o Sérgio... Só chega um pouquinho o microfone mais perto. Isso. Vou puxar pra você isso. Obrigado. O seguinte, o Gedeuti e Gilson são só eles na escola bíblica. Mas a escola bíblica a criação da escola bíblica não significa Gedeuti e Gilson. Entendeu? Porque Gedeuti, ele tem uma característica. Ele recebe muita coisa, recebe muita informação de pastores, até de membros de igreja, e ele anota tudo, entendeu? E ele olha aquilo, e ele sabe discernir onde estão as revelações, e ele pega as revelações e coloca em ordem. Isso que o Sérgio está falando é também mais nessa linha. Então, por que isso? Que é aquilo que nós pregamos sempre, que é corpo. Porque a doutrina, a fonte, quer dizer, ela emerge da palavra. Quer dizer, toda a nossa fonte de doutrina é a palavra. É o que o Sérgio falou agora há pouco. A doutrina já está estabelecida. Mas é claro que nós estamos aperfeiçoando, sim, aperfeiçoando o que é a doutrina? Não. Aperfeiçoando o nosso entendimento. Mas isso acontece no corpo. Porque, é por isso que eu falei sobre o Gedeuti. O Gedeuti recebe muita coisa, recebe muita informação, recebe aquele monte de papel dele, ele vai lendo ali e ele forma aquilo baseado no que ele recebe, entendeu? Não é que tudo que está ali no ar foi Gedeuti que criou com o Gilson, não. Vem de um grupo de pessoas, de um grupo de pastores que manda para ele diretamente. E ele pega aquilo e coloca aquilo direitinho. Gedeuti gosta muito disso. Então, isso é corpo. Então, porque a doutrina, quando nós pregamos, ensinamos, a doutrina é um conjunto de elementos que emerge da palavra. Pela operação do Espírito Santo, é claro que é pela operação do Espírito Santo no corpo. É isso que o Sérgio colocou aqui agora. Quando ele vai dar o assunto lá de Evangelho Eterno, os assuntos que ele aborda são dentro desse contexto todo. Quer dizer, seminário, escola bíblica, alguns assuntos que eles também recebem. O chamado que em medicina se chama de feedback, não é? Que se usa muito nos casos, por exemplo, daquilo que é aquela disciplina do hormonal, né? Na parte endocrinológica, fala o feedback, quer dizer, você o hormônio faz um estímulo e o estímulo aquele órgão que é estimulado, ele dá um retorno para o que está estimulando. Então isso é como se fosse uma retroalimentação, um estimula o outro. Ele devolve também estimulando. Então isso que acontece, você entrega uma palavra e o irmão ali tem uma experiência com a palavra que ele entregou e devolve com uma outra revelação. Aí ele enriquece, ele pega a revelação que ele recebeu daquele irmão, coloca no conteúdo dele e joga de novo. Aquilo bate lá em outro irmão que também devolve com outra revelação e ele enriquece o conteúdo dele. Esse vai e vem, aquilo que se chama de feedback em medicina, isso é muito importante e nós fazemos isso. Por quê? Porque a doutrina nossa não é de cátedra, a doutrina nossa não é acadêmica. A nossa doutrina é pela operação do Espírito Santo. Nisso que se chama de corpo. Você pega irmãos, até mesmo as irmãs são muito usadas nisso, não é? É a aula que o senhor fala, né, pastor Amadeu? Do sangue, né? O sangue leva o nutriente, o sangue passa por um membro, pelo outro, e aquilo ali, a informação é sempre a mesma e trazendo mais e mais conteúdos. Exato. Como nós temos aqui o pastor Sérgio representando, anunciando o Evangelho Eterno, nós temos o pastor Josias também que está sempre à abertura dos cultos, participando também com o pastor Gedeuti Gueiros,
seminários, nós vamos ter agora o seminário de grupos de louvor e também de instrumentistas, né? Nós podemos ver a integração, como o pastor Amadeu acabou de fazer um culto, Corpo estava lá pro lado do norte, né? Se não me engano, Pinheiros estava, Nova Venécia. Pinheiros, Nova Venécia, 9 cidades, São Domingos, Águia São Branca, Gabriel da São Palha. Então, isso tudo é corpo, né? Estamos aqui com as mídias integradas, né? A Rádio Manaim, TV Web Manaim, os nossos queridos irmãos que estão nos acompanhando no YouTube, tudo gira em termos do corpo, né, pastor? E você falou, por exemplo, de sangue, o feedback é via sangue. Entendeu? Porque essa interação, essa interação hormonal é via sangue, né? Por exemplo, você tem uma glândula, por exemplo, a hipófise estimula a tireoide. O aumento do hormônio tireoide também estimula a tireoide. Então, vem da tireoide, vem da hipófise para tireoide e da tireoide para hipófise. Quer dizer, vai e volta. Isso no corpo funciona. Estou dando um exemplo aqui. Claro, foi o que o Sérgio falou agora há pouco. Ele entrega um assunto, por exemplo, um assunto extraordinário que foi trazido foi o estudo dos tabernáculos. Quanta coisa... Uma riqueza muito grande. Quanta coisa bateu e voltou, né, no estudo que eles desenvolveram, que foi uma coisa extraordinária. Tabernáculo é uma coisa que sempre desperta, né? Porque todo aquele movimento profético do tabernáculo. Então eles tiveram uma grande experiência com relação a tabernáculo e o que fez aquilo dentro das igrejas e o que trouxe de retorno para eles. E ele, né, vai e volta. É muito interessante. Maravilha, pastor. E interessante é o seguinte, pastor Amadeu tá falando aqui, mas eu queria dar uma informação para os irmãos que na terça-feira o pastor Amadeu estará aqui conosco, né? De volta. Sou eu. Terça-feira sou eu de novo. Riquezas, né? Pastor Amadeu tá aí falando conosco, falando para os queridos amados irmãos, só para poder já anunciar aqui, né? Que o pastor Amadeu estará conosco na terça-feira aqui no pré-culto, né, pastor? E também trazendo a palavra. Pastor, 19h55. Olha, tempo já estourou. Amém. Muito. A gente poderia perguntar ao pastor Sérgio o texto, né? Isso. O texto da mensagem de hoje, o texto vai estar onde, pastor? Nós vamos falar de uma grande descoberta. Maravilha. Que está registrada em Mateus 13:44, que é o achado do tesouro que estava escondido. Amém. Maravilha. Glória Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Então, daqui a pouco, às 20 horas, horário de Brasília, pelo canal do YouTube, aqui pelas plataformas digitais da Igreja Cristã Maranata, Rádio Manaim, TV Web Manaim, essa integração. Pastor Josias, queria agradecer a presença do senhor, tá aqui conosco sempre, né? Amém. Paz do Senhor Jesus. Amém. Pastor Amadeu, até terça-feira. Até terça-feira. Pastor Sérgio também Amém. já pode ir se dirigindo para o Estúdio Amém. 2. E nós queremos cumprimentar a todos e pedir que os irmãos vão lá, dê o seu like, compartilhe o link. Daqui um pouquinho, faltam 4 minutos para começar. Os pastores já estão saindo, estão se dirigindo para o Estúdio 2. Já, o nosso culto deste domingo será maravilhoso e nós convidamos a todos a participarem. E já desejando a você, meu querido, minha querida amiga, meu querido irmão, minha querida irmã, a paz do Senhor Jesus.